Bom dia, meus amigos. Estamos aqui partindo para os finalmente do livro de Hebreus e estamos no capítulo 11, que foi dividido aí em três. O capítulo 11 foi dividido em três partes. Se tratasse de um capítulo muito importante para nós. Então, hoje nós vamos ver a parte C. Hoje é terça-feira. Quarta-feira nós vamos ver o capítulo 12. Quinta-feira, o 13. E um desses dois capítulos eu devo dividir também, para fazer uma conclusão, talvez o 13. Mas apesar que o 12 também é de extrema importância, que quando fala que devemos imitar o exemplo de Cristo, na perseverança e nas provações. Então, o capítulo 11, vocês sabem que é conhecido, né, em toda a cristandade, o capítulo dos heróis, os heróis da fé. Agora, fazendo uma pequena recapitulação, só existiram heróis da fé porque eles entenderam antes de Cristo a graça de Deus. Sempre recordando para você que no Velho Testamento, em todos os tempos, depois da queda do homem, o homem é salvo pela graça. Caim foi salvo pela graça. Essa era a profundidade do sacrifício dele ter oferecido um cordeiro. Por que o sacrifício de Abel não foi aceito? Exatamente por isso. Porque não foi com o entendimento da graça, foi com o entendimento da força bruta do trabalhar a terra. Agora, Abel não. Abel, ele tem uma percepção que o sangue, que alguma coisa do feeling humano, nós temos sangue, o homem tem sangue, os animais têm sangue. Algo que seria humano expiaria os nossos pecados. Então, ele já sacrifica o cordeiro já em Abel. Abel já prefigura o Cristo. Ele já entende o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quer dizer, eu estou falando lá atrás, posterior à queda, quando a humanidade tinha poucas, né, em relação a hoje, quase 9 bilhões de habitantes, a população da Terra era pouquíssima em relação a hoje. E então todos esses heróis esperavam uma nova pátria, uma nova cidade cujo arquiteto é Deus. Essa cidade é representada aqui na Terra por Jerusalém, mas ela chama-se Jerusalém Celestial. E nós também estamos esperando essa cidade. Só que nós ainda temos a vantagem de ser revelado a nós o Cordeiro que veio em carne. Nós temos essa vantagem ainda acima dos patriarcas e dos heróis. Depois de falar de Abraão, principalmente de Enoque, de Noé, ele fala de outro herói da fé. Ele escolhe Abraão e Moisés para falar mais sobre eles. Poderia ter escolhido também Davi, mas ele escolhe Abraão e Moisés, justamente Abraão por causa da fé, para que os hebreus permanecessem firmes na fé, e ele escolhe Moisés para que os hebreus tenham que tinham uma afinidade tão grande com a lei mosaica, possam entender que ele também, Moisés, entendeu a graça. Moisés também entendeu, dentro da lei, ele entendia que nós somos salvos pela fé. Justificados, pois, pela fé, temos paz para com Deus.
Sempre você tem esse versículo decorado em sua mente, Romanos 5:1, né? Tenhamos paz para com Deus. Só existe paz com o sacrifício de cordeiro. Não existe paz sem sacrifício de cordeiro. Não existe paz só com obras humanas. É necessário sentir-se expiado, perdoado, redimido, não é? Ser gerado de novo por Deus em Cristo. Então ele continua, no versículo 23, abrindo o 11c. Esse capítulo 11 é o 11c. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés foi ocultado por seus pais, porque viram que a criança era formosa. Esse formosa aqui, eles viram saúde, viram graça na criança. Eles viram uma graça na criança. A criança tem um chamado. Essa criança nasceu de um milagre, ela terá um destino, um propósito de Deus, né? Como diz lá em Efésios 1:4, fomos predestinados, quer dizer, nós temos um propósito de sermos iguais ao Filho de Deus. Então, a palavra no grego, temos um propósito, temos um conteúdo que vai dar naquilo que Deus se propôs. Nós somos predestinados a sermos a imagem do Filho de Deus. Então, Moisés tinha um projeto, tinha um propósito. Os pais olharam nele e viram, não, este menino é especial. Deus vai guardá-los. De tal maneira que fizeram o que fizeram, né? Colocaram ele no junco, numa cestinha, que hoje chama Moisés, né? Esse lugar de carregar crianças, betumaram para que não entrasse água, até que a filha do faraó achou ele. E Miriam estava por perto, e também Jocabede, que é a mãe de Moisés, estava por perto, e na verdade quem criou Moisés foram as amas. Joquebede era mãe de Moisés e Miriam, irmã dele, irmã mais velha. Então, elas ajudaram a rainha a criar Moisés. Então, eles foram, é claro que elas foram colocando na mente dele, olha, você pertence aos hebreus, você tem um chamado de Deus. E Moisés foi crescendo, aprende a escrever, aprende a fazer os sinais das escritas nos papiros. Era uma arte, era uma coisa difícil de ser aprendida, porque Deus estava preparando, nos primeiros 40 anos de Moisés, é a escola de Moisés, é o curso superior de Moisés, para prepará-lo com ferramentas para ele escrever a Torá. Os 5 primeiros livros da Bíblia. Então, a vida de Moisés é dividida em 3 fases de 40, bem nítidas, para mostrar para nós o projeto de Deus. 40 de formação, de escola, de formação intelectual, né? 40 anos de experiência com Deus, para deixar o Egito morrer dentro de um corpo hebreu, no deserto, escutar a Deus, aquilo que eu falei, escutar a Deus no balido das ovelhas, ali formar uma família, seus filhos cresceram, casou-se com Zípora, a filha do discipulador dele, de Jetro, né? Sacerdote Midian, e os seus últimos 40 anos passando pela terra com o povo. Então, Deus deu deu muita força para Moisés. Então, são 3 sequências de 40 certinhas. Né? E 40 quer dizer uma geração que se passa, um pensamento que se passa, uma forma de social, de organização, de pensamento que se passa. Às vezes dura muito menos que isso, tal.
mas um número mais correto seria 40, significa uma geração. Quando a pessoa tem 40 anos e nasce uma criança, aquela criança vai ser de outra geração daquele cara que já tem 40 anos. É claro que quando ele tiver 80, essa criança que já tem 40 já está nascendo outra lá que já é de outra geração. Eles não vão viver uma mesma geração, os mesmíssimos pensamentos. Hoje está muito mais rápido ainda, isso de 10 em 10 anos, hoje você muda talvez um conceito geracional. E pela fé Moisés, então, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Quer dizer, ele preferiu o chamado de Deus, o projeto de Deus para a vida dele, do que ser chamado príncipe, né, da corte faraônica, da corte de Faraó. Faraó é uma espécie de imperador, é um imperador, né? Só que era chamado no Egito de Faraó. Preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir os prazeres transitórios do pecado. Olha que coisa, né? Ele poderia usufruir de todas as mulheres do harém que ele quisesse, ele poderia desfrutar de todas as comidas e de todas as guerras. Ele era um homem preparado para a guerra. Moisés treina o povo no deserto para a guerra. Ele era um guerreiro e ele deixa a corte palaciana e vai cuidar de ovelhas. Então, Deus ensina o lado intelectual primeiro de Moisés, agora Deus ensina o lado pastoral de Moisés. Ele teria que pastorear o povo. Mesmo assim, Moisés ainda era muito irado, e ele mesmo fala que não entrou na terra porque ele se irou contra Deus na questão quando ele feriu a rocha. Mas ali Deus curou Moisés de muitas coisas, porque ele considerou o projeto de Cristo, né? Olha para você ver como que Moisés é salvo pela graça, mesmo sendo o escritor da lei. O opróbrio de Cristo, quer dizer, o sofrimento de Cristo na cruz, por maiores riquezas do que os tesouros do Egito. Ele preferiu a vida futura, ele preferiu a vida da cidade arquitetada por Deus do que a vida da cidade arquitetada por homens. Então, Moisés, ele contemplou o futuro em Cristo e preferiu o tabernáculo eterno. Ele programou a sua vida para ser este Moisés, aquele que cria. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Ele deixa o faraó, que é visível, e parte para uma missão invisível, ao Deus que fala no coração, e não fala literalmente, mas Deus que fala no coração de Moisés. Pela fé, então, ele conviveu ali, não é? Casou com Zípora, teve 2 filhos, Moisés, e aí ele já parte para o povo saindo do Egito, no versículo 29. Pela fé, através da liderança de Moisés, eles atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca, tentando os egípcios foram tragados de tudo. Então, Deus falou para ele: o que você tem na mão, Moisés? Um bordão. O que é um bordão? É uma autoridade. E o que eu te dei, Moisés? Autoridade. Então, não me pergunte a mim como é que você vai passar o mar, não. Levanta o bordão da autoridade, que o mar vai abrir. Muitas vezes Deus te dá uma autoridade para fazer alguma coisa e nós ficamos ali patinando no gelo, né? Patinando no chiclete, patinando no próprio lugar, sem andar, porque nós não entendemos as armas que Deus nos deu. Quando Moisés entende que ele não tinha que olhar para trás para os egípcios, e nem olhar para frente, para a outra margem
do mar, ele tinha que olhar para o mar e estender o bastão, a terra abre. Né? Literalmente, a Bíblia fala que a terra abre. E os egípcios passaram. E os hebreus passaram. Quando passou o último hebreu, que já estava quase alcançando, os egípcios também vieram atrás. Quando eles estavam no mais para lá do meio do mar, aquelas águas voltaram a encher e mataram afogados muitos egípcios. Alguns devem ter nadado e ter saído de outro lado, mas na sua maioria morreram afogados. Então, ele atravessou o Mar Vermelho, está mostrando que vocês também precisam ter a fé. Que Moisés, quando entendeu a autoridade que ele tinha, ele atravessa o Mar Vermelho. Você, quando entende a autoridade que Cristo te deu, você também é capaz de atravessar o seu Mar Vermelho. Cada um de nós temos o nosso Mar Vermelho. Temos o nosso sanduíche espiritual, que as trevas, às vezes, vêm para nos pegar, e nós temos um mar à nossa frente. E nós vamos orar, Deus, salva-nos. E Deus vai falar assim para você, use o que eu já te dei. Eu te dei o nome de Cristo. Use e passe esse mar. Assim ele cita Moisés para mostrar aos hebreus que até mesmo o grande legislador, o grande libertador Moisés, que é uma figura de Cristo, que passou com eles no Mar Vermelho, que viu Deus, né, subiu no monte 40 dias, mas depois mais 40 dias viu pela fresta da rocha, viu a glória de Deus, ficou com o rosto brilhando. Esse Moisés, até hoje, ele é o herói mais expressivo em Israel. Moisés depois Davi. Mas a lei mosaica, ela é extremamente, rigorosamente estudada em Israel hoje. Pela fé, ruíram as muralhas de Jericó. Agora já entra na cidade, na terra prometida. Já está falando de Josué. Pela fé, Josué esperou. Interessante que Josué esperou todas as determinações de Deus. É importante você ouvir de Deus e fazer como Deus falou. Deus falou para Josué, dê uma volta a cada dia. Josué deu uma volta com a arca a cada dia. No 7º dia, darei 7 voltas. No 7º dia, eles levantaram mais cedo de madrugada, deram 7 voltas. Na 7ª volta do 7º dia, ao tocar as trombetas e gritarem, as muralhas ruíram. Tem gente que não escuta os detalhes de Deus. Muitas vezes os milagres não acontecem por falta de obediência. Não é que Deus precisa de detalhes para fazer milagres. É que Deus precisa que o seu coração esteja afinado com o Espírito Santo. E Josué foi um herói da fé porque ele afinou o ouvido dele com o Espírito Santo e teve a mesma intenção de Moisés. Né? O Josué nunca esqueceu das lições de Moisés. Quando Moisés entrava para a tenda para orar, né? Josué, então, foi um discípulo fiel de Moisés. Raabe também, que estava lá dentro de Jericó, sabendo, tendo a revelação, para você ver como que Deus revela para os não-gentios, para os não-judeus, aliás. Raabe teve uma revelação que aquele povo era o povo de Deus. E que Deus estava com eles. Então ela falou assim, não, eu quero é o povo de Deus. Aí ela esconde os espias, Pela fé, a Bíblia diz que foi pela fé. Raabe entendeu que Israel era o povo escolhido de Deus naquele momento. Raabe, a meretriz, uma prostituta, entendeu? Não foi a rainha que entendeu, foi uma prostituta. Não foi... pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porém acolheu com paz os espias. Olha para você ver, uma prostituta entende o projeto de Deus, entende o plano de Deus, esconde os espias, né, no telhado, né, da sua casa, esconde-os
e eles não acham espias, depois eles desçam pelas muralhas e vão pelos montes para não serem achados, para indicar como é a cidade de Jericó para o seu líder Josué. O que mais direi? Então ele fala assim, o que mais direis? Quer dizer, eu tenho para falar de Davi, eu tenho para falar de Jefté, eu tenho para falar de Sansão, eu tenho para falar de Samuel, eu tenho para falar de muitas e muitas, eu tenho para falar de Daniel, eu tenho que falar de Jeremias, Isaías, eu tenho que falar de Baraque. Então ele fala, certamente me falta o tempo necessário para referir o que há a respeito, e ele cita até alguns aqui, de Gideão, com 300 homens, matou milhares do outro exército inimigo de Israel, de Baraque, que foi com Débora, que também libertou Israel, Sansão, que apesar de toda a sua desobediência, no final da vida, reconciliou com Deus e fez um grande livramento, Jefté, que era um homem, o símbolo da rejeição, mas se tornou um juiz, Deus honrou Jefté, de Davi, olha a história maravilhosa de Davi, que escuta de Deus, passa pelo deserto perseguido por Saul, mas alcança as promessas de Deus, de Samuel, o grande mentor de Davi, Samuel, que ensina os primeiros caminhos a Davi, de como ser um rei de Israel, que dá aula para ele, fala para ele o que Deus falou que seria um rei, os quais por meio da fé, aí vai misturando aqui cada um o que fez, né? Subjugaram reinos. Samuel subjugou reinos, Davi subjugou reinos, Jefté subjugou reinos, praticaram a justiça, quase todos eles praticaram a justiça, obtiveram promessas, quase todos eles obtiveram promessas de Deus, Débora, Baraque, fecharam a boca de leões. Quem são esses? Quem fechou a boca de leões? Sansão fechou a boca de um leão, mas Sadraque, Mesaque, Abednego venceram a força do fogo, e Daniel, pela graça de Deus, fechou a boca de leões. Olha eles falando aqui de Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada. Quantos escaparam ao fio da espada? Quantas vezes Davi escapou ao fio da espada? Ali no rei Gade, eles se fingiram de louco, escapou da espada, né? Fizeram-se poderosos em guerra. Davi, Salomão, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exército de estrangeiros. Todos eles, Caleb, também um herói da fé, um homem guerreiro de Deus. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Quer dizer, mulheres não choraram ou não murmuraram a morte dos seus maridos, porque elas criam na ressurreição, elas criam na vida eterna, né? Eles foram... E elas, sabendo que eles lutaram a favor da fé, elas tomaram seus maridos pela ressurreição, né? Receberam pela ressurreição seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate para obter superior ressurreição, né? Quer dizer, aceitaram ser mortos e aceitaram mesmo a não negociar e nem mesmo... Um abraço, Ademir Almeida, um abraço. E nem mesmo aceitaram sair da sua posição, não. Vamos morrer mesmo. Vocês querem nos matar? Podem nos matar. Nós não vamos implorar, não. Então, alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate para obter ressurreição, para obter superior ressurreição, quer dizer, o galardão. Não aceitaram o resgate, não querem nos matar, nos mata. Mas nós vamos morrer na fé. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites. O próprio apóstolo Paulo passou por escárnios e açoite, fustigado por varas,
49 chibatadas, né? Passou fome, passou frio. Sim, de algemas e prisões. Aqui está falando de Elias, está falando de Jeremias, está falando de Paulo, do próprio apóstolo Paulo. Foram apedrejados, provados, né? Cerrados ao meio. Um cara que morre pela fé, cerrado ao meio, que gastura, né? Eu quero dizer uma coisa para vocês. Muitos dos heróis que morreram nas arenas romanas, comidos por leões ou crucificados, eu vou dizer uma coisa aqui, muito pessoal isso que eu vou falar para vocês. Na hora da dor desses homens, eles são tão cheios do Espírito Santo que eles ficam como que anestesiados daquela dor. Eles ficam anestesiados. Isto é fato porque, segundo a história romana, muitos cristãos, quando iam ser comidos por leões, o público no Coliseu via o rosto deles como se fosse de anjos. Então, eles recebiam uma unção especial para morrerem aquele tipo de morte. Porque cada um tem as suas limitações, não é? Então, Deus é misericordioso. Outros, por sua vez, foram apedrejados, provaciados, morreram ao fio da espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas, de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. Elias, João Batista, andando de pele de carneiro, de cabra pelos desertos, com dificuldade de achar água, com dificuldade de achar alimento. Mas por quê? Porque esperavam lá na frente a cidade celestial. Esperavam a promessa. Então fiquem firmes, hebreus, esperem a promessa de Deus. Homens no qual não eram dignos, que o mundo não era digno. Homens dos quais o mundo não era digno. Eles eram errantes pelos desertos, pelos montes. Elias foi um errante pelos desertos, clamando a Israel, volta para o Senhor. Pelas covas, pelos antros da terra. Vários profetas moraram no deserto, em cavernas. O próprio Davi também esteve na caverna de Adulão. Então, porque esperavam a pátria superior. Esses homens, o mundo não era digno. Sabe por que o mundo não era digno desses homens? Porque eram homens honestos, homens sinceros, homens da fé, que não miraram a sua vida nessa única vida aqui terrena, passageira, mas puseram a sua vida no futuro. É muito importante você pôr sua vida no futuro. Você que quer apenas viver essa vida aqui, ganhar dinheiro, você vai ganhar dinheiro até quando? Até quando você terá 90 anos e você vai deixar para os seus filhos e eles vão gastar todo o seu dinheiro que você nem aproveitou? Não seja hipócrita. Você viver essa vida aqui, essa vida mesquinha, passageira, não quer dizer que você não viva bem aqui. Você vai viver bem, que Deus vai te abençoar. Mas a vida posterior é o que te espera. É a vida da ressurreição. Ora, todos estes obtiveram o bom testemunho por sua fé e concretizaram a promessa. Ora, todos eles que obtiveram bom testemunho por sua fé não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Quer dizer, eles tiveram um bom testemunho pela fé, mas a promessa não foi concreta para eles. Nem a do Messias, que foi concreta para nós. O que dirá a promessa eterna? Então, eles não chegaram a conhecer nem a promessa de Deus, o mistério de Deus, que foi o Messias, ao qual nós conhecemos. Eles aspiravam em conhecer esse dia que nós conhecemos, que é o dia da graça. Né? Cerrados pelo meio, andaram nos desertos. Por exemplo, quem foi cerrado pelo meio? Foi a sorte de Isaías,
durante o reinado de Manassés, né, num livro apócrifo, que é um livro que não está dentro das Escrituras, fala que Isaías foi cerrado ao meio. Mas Deus deu uma graça especial para ele, acredito que sim. Então, Deus, na sua providência, reservou a perfeição messiânica de Jesus Cristo até que nós pudéssemos compartilhá-la. Eles esperavam duas promessas. A primeira promessa, eles esperavam Jesus Cristo, o mistério de Deus revelado. A segunda promessa, a cidade que Jesus estava preparando para eles. Então, eles estavam esperando, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Eles, sem a era cristã, não foram aperfeiçoados. Jesus, quando subiu aos céus, muitas pessoas viram pessoas andando em Jerusalém, muitos heróis andando em Jerusalém quando Jesus ressuscitou. Quer dizer, eles estavam esperando o Cristo para alcançarem o corpo da ressurreição. Eu acredito assim. Então, o capítulo 11, ele termina dessa forma, para que nós tenhamos a fé e o desejo de permanecermos firmes, esperando a cidade celestial. Nós somos peregrinos neste mundo, andando de fé em fé, de glória em glória, esperando. Se um dia está ruim para você, o outro dia não será ruim. E todos os dias ruins, todos os batismos, não é, que você passa, um deles é o batismo de fogo, um dia ruim, um dia de provação, pensa que aquilo vai te ensinar para que o outro dia seja melhor. Então, essa é a visão do cristianismo, de ser um peregrino. O que se está pregando para você, venha para a igreja para você ser feliz, isso é uma mentira. A verdade é, venha para a igreja para você ser um bem-aventurado. E bem-aventurado não significa só feliz, significa que você está caminhando. Um dia você tem uns baixos, outro dia você tem um alto, outro dia você tem uma reta, outro dia uma ponte cai, outro dia uma pedra machuca seu pé, mas você está sempre caminhando. O projeto de Deus é nós caminharmos. O projeto de Deus não é dizer assim, vocês vão ser felizes agora para sempre até chegar na eternidade. Não. O projeto de Deus é o seguinte, participem, caminhem rumo à eternidade. Lá vocês terão um galardão perfeito, a vida eterna perfeita. Então, caminhem, ensinem, deixem um legado para a sua família. Deixe o seu legado. Deixe um legado para os seus filhos. Deixe um legado para o que você construiu. Construa um legado de honestidade. Construa um legado onde a sua palavra vale mais do que um documento. Construa um legado de honestidade. Muitas pessoas gostam muito